Aleluia! Graça e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se você não cumprimentou o amigo que está do seu lado, o irmão que está do seu lado, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso. Diga a ele, que bom que você veio, amigão. Não, desse jeito ele não vai achar que foi bom mesmo, não. Diga assim, que bom que você veio, meu irmão. Diga, eu creio que nós vamos ter uma grande noite juntos. Só os acordados, vamos lá? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você viu o sorriso da justiça de Deus para você hoje? Olha para ele e diz isso. Pergunta se ele viu o sorriso da justiça de Deus hoje para ele. Viu não? Então dá um sorrisão para ele aí agora. Cadê a justiça de Deus aqui? Aleluia! Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver. Quantos creem que não vai sair daqui sem uma palavra de Deus para você? Uau! Deus tem colocado algumas coisas no meu coração durante algumas semanas e eu vou tentar de forma resumida trazer para vocês aqui, e eu creio que seremos bastante edificados através da revelação da palavra de Deus. Eu e você não somos nada, eu e você não chegaremos a lugar nenhum sem a palavra de Deus sustentando a nossa vida. Amém? A Bíblia fala em Hebreus, diz que todas as coisas subsistem e são sustentados pelo poder da palavra dele. Sabe, toda a galáxia, todas as coisas que você vê e enxerga, todas as coisas sobre órbita em ordem, é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, quando a palavra de Deus, ela é a base da nossa vida, ela é a base da nossa fé, ela é a base dos nossos relacionamentos, ela é a base da nossa família, tudo isso que é importante para nós e faz parte, compõe a nossa vida, também é sustentado por essa palavra. Glória a Deus. Amém? Vocês estão prontos? Eu gostaria que você fosse comigo em o Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 3, por favor. João 3, vamos ler a partir do primeiro mesmo. Eu tenho um texto muito forte no meu coração, que eu recebi hoje de manhã da parte do Senhor, enquanto eu comungava com a palavra, com o Senhor. Esse texto falou fortemente ao meu coração, só que eu preciso colocar alguns fundamentos antes, embasar o que eu vou trazer para vocês lá na metade da mensagem. E eu gostaria que você ficasse bem atento ao que vai ser compartilhado aqui. Eu gostaria que você não se distraísse no seu celular. Eu gostaria que você que está acompanhando a gente na live acompanhasse e ficasse bem atento, porque todo o fundamento que vai ser colocado aqui vai ser muito importante para que você entenda o contexto já no meio para o final da pregação, da mensagem. Amém? Então fica atento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Próximo. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que estás realizando sem que Deus estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Próximo. Aí usou Jesus: em verdade te asseguro. Toda vez que você olhar para as escrituras e ver essa palavra, uma palavra sendo repetida uma vez ou mais,
o que vem seguinte é muito importante e é digno de sua atenção. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O próximo. E a gente fecha aqui. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, essa conversa é com Nicodemos, alguém que representava a lei judaica naquela época. Nicodemos era alguém, não apenas um fariseu, mas ele era um fariseu dos fariseus. Ele era aquele que instruía os próprios fariseus, o mestre dos fariseus. Então Nicodemos era uma pessoa muito importante e todo detalhe que as escrituras traz para nós tem o seu valor. E ele diz que a Bíblia, esse texto começa dizendo que Nicodemos procurou Jesus à noite, porque seria um escândalo entre os fariseus que Nicodemos, um mestre entre eles, procurasse Jesus. Então ele procura Jesus à noite porque via que os milagres e os prodígios que Jesus vinha manifestando e a sabedoria nas suas pregações sendo confirmada com poder, trazendo cura e libertação aos que ouviam, não podia ser de um homem natural. Teria que ser alguém revestido, alguém guiado, alguém respaldado por Deus. Ele diz, olha, é impossível que alguém faça se Deus não estiver com ele. Então Jesus chega para esse cara que representava a igreja da época. Ele diz, olha, tudo em você tem que nascer de novo. Isso buga a mente de Nicodemos, porque até então aquilo era impossível, de forma natural ele não consegue entender aquilo. E Jesus disse para ele, olha, é verdade e te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode participar do reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, falando do nascimento natural, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para que eu e você hoje possamos ter acesso ao reino de Deus e todas as bênçãos e todos os depósitos celestiais, era necessário que você e eu acessássemos o Cristo ressurreto. Quando eu e você fomos alcançados por Jesus, quando eu e você tivemos os nossos olhos abertos, através da palavra, através da revelação do Cristo pendurado na cruz, assumindo o meu e o seu lugar, e no nosso coração, cheio de fé, cheio de certeza de que aquele sacrifício era por nós, e você levantou as suas mãos e disse, eu quero fazer desse Jesus o meu Senhor, naquele exato momento, você nasceu de novo. Naturalmente falando, você permanece, se for gordinho, gordinho, se for saradinho, saradinho, se for cabeludo, cabeludo, se for careca, careca. Mas espiritualmente falando, você se tornou um bebê espiritual. Você se tornou agora participante da família de Deus. Você agora é filho de Deus. Opa, pastor, eu pensei que todos nós éramos filhos de Deus. Não. A Bíblia fala que todos os que creram nele, em Jesus, deles o direito de serem filhos de Deus. Então, filhos são aqueles que receberam a Jesus. Amém? Então, o novo nascimento é de forma essencial, é crucial para nós acessarmos a presença de Deus, acessarmos o reino de Deus e desfrutarmos, amém? Dessa liberdade, dessa vida abundante que Cristo trouxe para nós, que Deus tem para nós. Está comigo até aqui? Então, o novo nascimento, mesmo sendo judeu, mesmo sendo circuncidado do 8º dia de nascimento, mesmo cumprindo toda a lei até aquele momento, Nicodemos não era capaz de ser participante do reino de Deus. Era necessário que ele nascesse de novo. Glória a Deus por isso, porque se dependesse daqueles que vinha da descendência judaica, se a salvação fosse para eles, eu e vocês estávamos fritos. Mas como é necessário nascer de novo e receber Jesus, eu e você hoje temos acesso a isso. Por favor, diga amém. Vai comigo agora em Romanos, o capítulo 7. Romanos, o capítulo 7, a partir do versículo 12.
que é esse novo nascimento? Veja, quando Adão ele entregou a chave e o governo da terra na mão do diabo, a Bíblia fala que ele morreu, porque quando ele comeu do fruto, não é isso? Ele morreu, ele recebeu a morte agora, porque Deus disse que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento ele morreria. Nós sabemos que aquela morte não foi uma morte física de imediato, mas foi uma morte espiritual. Então, porque Jesus disse para Nicodemos naquele momento que ele precisava nascer de novo, porque todos nós que somos descendência de Adão, no espírito, nós fomos mortificados porque herdamos a natureza pecaminosa. Está comigo até aí? Então, naturalmente falando não, mas espiritualmente falando, antes de Cristo Jesus, eu e você nos encontrávamos como mortos espirituais. Está comigo até então? Então, quando eu e você nascemos de novo, é um nascimento não natural. Eu e você permanecemos vivos naturalmente, como eu falei, no estado físico que você entregou a sua vida a Jesus, você permanece, mas espiritualmente você nasceu de novo, ou seja, o seu espírito que estava morto por causa do pecado, agora foi revivificado, foi vivificado. Amém? Você agora nasceu de novo. Então, a partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser uma nova criatura em Deus, um ser espiritual. Você estava morto espiritualmente e agora, através de Cristo, você está vivo e vivo para Deus. Então eu e você não somos o exterior. Seu corpo não é você, sua alma não é você. Está comigo até então? Estou me adiantando um pouquinho, vamos para o texto para ficar mais compreensivo. O versículo 12, de maneira que Paulo está falando sobre a forma como a lei chegou até o homem, e eu não vou ler o texto todo para a gente adiantar. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Próximo. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim, de forma alguma, mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse exatamente maligno. Segura um pouquinho. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não existe problema na lei. A lei é santa, o mandamento ele é santo também, ele é justo e bom. O problema não estava na lei. O problema estava em mim e na natureza pecaminosa que em mim habitava. Mas era preciso que o mandamento viesse, ou seja, que os 10 mandamentos fossem dados, para que ao ter contato com esses mandamentos, os olhos do homem pudessem se abrir para que ele enxergasse a sua falência espiritual, a sua morte espiritual e encontrasse a necessidade de um Salvador. Glória a Deus. Percebesse que em si mesmo, sem Cristo, éramos incapazes, era insuficiente a força que existia no homem de cumprir as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ninguém era capaz de cumpri-lo, ninguém era capaz de obedecê-lo fielmente. E é por isso que existia as cerimônias sacrificiais. Todo ano o sumo sacerdote tinha que sacrificar o animal para o perdão do pecado da humanidade, porque se não fosse através do sangue do animal, não há remissão do pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então todos nós precisávamos de Salvador. E aqui nós estamos vendo que o que Paulo está dizendo, que, veja, por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porque a lei foi dada para que eu e você percebesse o pecado que nos escravizava. Está comigo? O próximo. Portanto, é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual, entretanto, sou limitado pela
pela carne, pois fui vencido como escravo do pecado. Ele está falando antes da sua vida com Cristo. Enquanto dependíamos da obediência aos mandamentos, enquanto dependíamos da obediência à lei de Deus. E ele está dizendo, porquanto o pleno conhecimento da lei, portanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual, entretanto sou limitado pela carne. E é importante nós atentarmos para isso, pois fui vencido como escravo ao pecado. Próximo. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrego a fazer. Próximo. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Próximo. Neste sentido, sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. O próximo. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Veja o que Paulo está dizendo. Olha, antes de Cristo Jesus, o bem que eu queria fazer, esse eu não fazia. Eu não conseguia fazer. Mas o mal, que eu sabia que era mal, e esse eu não queria fazer, eu me via meio que fazendo, não conseguia impedi-lo. Por quê? Porque não era eu que dominava, não era eu que regia, mas o pecado que habitava em mim. Veja, Paulo está dizendo que antes de Cristo, enquanto ele dependia da sua própria obediência para servir a Deus, para agradar a Deus, ele se encontrava como escravo do pecado. Ele se encontrava escravo dos seus próprios desejos, da concupiscência da sua carne. Ele se encontrava como escravo daquilo que o dominava, tanto que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E nós, de igual modo, antes de Cristo, era esse o estado que nós estávamos. Veja, você não queria mentir, mas entrava numa situação e que já se pegava mentindo, porque automaticamente na sua mente e os seus impulsos te dizia que esse era o melhor caminho, mas não era movido pelo que era certo a fazer, porque você sabe que a mentira, desde pequeno você sabe que mentir é errado. Nossos pais ensinaram isso, mas mesmo assim você se via fazendo, porque automaticamente seus impulsos te levavam a esse caminho como se fosse o melhor caminho, o único caminho. Está comigo até então? Por quê? Por causa do pecado que nos escravizava e nos governava e nos dominava. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou dessa escravidão. Amém? Você está entendendo? Então quando eu e você nascemos de novo, nascemos no Espírito. Porém, a nossa alma, ela não nasceu de novo. Eu e você nos encontramos num estado de aperfeiçoamento, no estado de santificação. Eu e você hoje nos encontramos na posição de sendo santificado, de fé em fé, de glória em glória. Por quê? Porque ainda nós possuímos uma carne, uma alma que não nasceu de novo. Amém? Você está entendendo? Veja, no Espírito, o Espírito está pronto. A Bíblia fala que o Espírito está pronto, mas a carne é? No Espírito, o seu ser real, o que de fato você é, o ser espiritual lá dentro, você nasceu de novo, você é produto do que Cristo fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Porém nós possuímos uma alma que não nasceu de novo. E o que é isso? A sua mente, a sua vontade, suas emoções ainda são terrenas, são naturais. Quando eu e você vamos receber o corpo glorificado, quando nós formos arrebatados com o Senhor Jesus, ou quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Amém? Enquanto isso, eu e você precisamos entender que possuímos uma alma que ainda não nasceu de novo. No Espírito, você é uma nova criatura em Deus. Amém?
feito justiça, feito filho de Deus, de uma vez por todas. E tudo isso, tudo que você acessa espiritualmente falando, é pela fé. Glória a Deus. Está entendendo até aí? Então, Paulo está dizendo, olha, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum. Esse texto, apesar de ser conhecido, acho que na maioria das vezes nós temos dificuldade de acreditar nele. Por quê? Porque nós temos a tendência de confiar na carne. Mas se nós entendêssemos e aprendêssemos a separar o seu ser real, você real, que é o espírito, da sua carne, você entenderia, você caminharia com mais fluidez, com mais velocidade em relação à sua vida com Deus, à sua vida espiritual. Por quê? Porque muitos de nós confundimos isso e achamos que a vontade da carne é a nossa vontade, e não é. Muitos dos desafios que você vê, ou muitos dos erros que você comete repetidas vezes, está relacionado à confusão que existe entre a carne e o espírito. Porque você pensa que é uma coisa só, e pensa que é você mesmo, e pensa que esse é o seu ser real, misturado com alguma coisa espiritual ali, e você está sendo guiado pelos anjos, por A e por B, e não é. Por confundir e não saber separar isso, eu e você cometemos muitos erros, nós acabamos nos atrapalhando no caminhar com a fé. Mas Deus nos trouxe aqui para aprender sobre isso. É um estudo, é um ensino que precisa ser detalhado, por isso eu não vou correr. Se der tempo de terminar, beleza, mas se não der, a gente deixa para a próxima, tá bom? Mas eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque quando foi nos ensinado que já não é pelas obras, é pela graça de Deus, é pela fé, é pela obra consumada de Cristo Jesus. E aí muitas pessoas confundiram isso e misturaram isso com carne. E agora estão colocando os seus próprios desejos, mascarando com é tudo sobre ele. Eu e você precisamos ter calma quanto a isso, e entender e aprender a separar o que é espiritual do que é carnal. Glória a Deus. Você está comigo? E entender que na nossa carne não mora bem algum, não reside bem algum. A sua carne deseja tudo o que é contrário à vontade de Deus. Você já ouviu aquela frase que muitos coaches ensinam e que é verdade, mas é tirado das escrituras de uma forma diferente? Eles explicam isso. O seu maior inimigo é você mesmo. Quem já ouviu essa frase? Cadê? Deixa eu ver você. Quem já ouviu essa frase? Só que não é você, é a sua carne. Seu inimigo não é você. Você não é carne, você é espírito que é nascido. O espírito é espírito. Amém? Então você não é carne, o seu inimigo é a sua carne. Porque não é o diabo, Adriel, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. Perdeu o poder de tocar a sua vida. A Bíblia fala que aquele que pertence a Deus, aquele que é de Deus, o maligno não. Então, se a Bíblia, se a verdade das Escrituras a revelação das Escrituras é a verdade absoluta, então eu e você estamos imunes quanto ao diabo. Então, peraí, Adriel, por que as coisas ainda, de vez em quando dá um negócio errado aqui na minha vida? Por que as coisas não fluem como era, se o diabo não pode me tocar? Sério? Então, você quer dizer que Deus ele também faz coisas para nos prejudicar? De maneira alguma. Se o diabo não pode nos tocar diretamente, porque agora estamos santificados, cobertos com o sangue de Jesus, como é que ele faz para ter acesso e tocar a vida dos filhos de Deus? Incitando, instigando, provocando a sua carne.
fazendo você pensar de forma natural, fazendo você se ver natural, carnal, fazendo você confundir carne e espírito, fazendo você misturar fé e emoções, colocar tudo dentro de um pote e dizer, desse modo, sem que você faça essa distinção, você age por suas emoções, pelos seus medos, por suas inseguranças, e diz que está sendo guiado. É dessa forma, ele não toca você, ele confunde. Quantos estão entendendo? O diabo está tocando a minha vida, eu dei brecha, o diabo está... Não, calma. A gente vai entender isso hoje. Glória a Deus. A gente tem que ter cuidado um pouco para a gente não acabar não misturando as coisas aqui, levando uma compreensão diferente. Mas abre comigo em Romanos 11, o versículo 6, por favor. Porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Veja, eu ouvi recentemente, acho que faz umas 2 semanas, um pastor que foi muito influente no meu início, a caminhada com Jesus. E eu ouvi ele dizendo, por causa dessa revolução que a pregação do Evangelho da graça de Deus tem causado, eu vi ele dizendo e resumindo dessa forma: o Evangelho é obras. Eu fiquei um pouco triste porque eu gostaria de afirmar isso aqui: o Evangelho não é obras. Amém? O Evangelho não é obras. Só que nós precisamos ter cuidado aqui, porque quando eu e você olhamos para o que foi feito na cruz do Calvário e nós entendemos de fato que o que nos sustenta é a única obra que foi realizada na cruz do Calvário, que é a de Cristo, é a que nos sustenta, é que sustenta as bênçãos de Deus, é que sustenta o favor de Deus na nossa vida. E aí nós chutamos o balde e aí o que nós fazemos não tem peso, não é por aí. Glória a Deus. Como eu falei para você, nós precisamos aprender a separar o que é espírito e o que é carne. Eu e vocês nascemos de novo. Enquanto nós éramos apenas escravos do pecado, com a nossa espiritualidade morta, ofuscada pelo poder do pecado, eu e você andávamos de forma carnal, pensávamos de forma carnal. Por isso que você, sem que percebesse, você já se via desejando e cobiçando as coisas do seu vizinho, da sua amiga, porque a carne te conduzia a isso, te escravizava a isso, te levava a isso. Por isso a razão de tantos sentimentos ruins pelo outro, pelo próximo, por causa da carne que te levava a isso. Sabe, ninguém te ensinou a ter inveja, ninguém te ensinou a cobiçar. Isso é da carne, produto da carne. Aquele que não nasceu de novo, ele está submetido a isso. Ele não tem opção, por mais que ele saiba que é errado, a carne vai levá-lo a esse lugar. A liberdade plena só está em Cristo. A liberdade plena está em Cristo Jesus, quando os nossos olhos se abrem para que contemplarmos que os pecados que o penduraram na cruz não eram os dele, mas o nosso. E quando nós recebemos que o sacrifício que foi feito por ele na cruz do Calvário é a nosso favor, então nós nos encontramos e recebemos, e então a liberdade é manifesta. O poder do pecado é dissipado sobre nossa vida. E aí então eu e você agora temos livre acesso para livre poder de escolha. Glória a Deus. Então o Evangelho não se resume a obras. Do contrário, deixaria de ser graça.
Não tem como misturar. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, obras não seriam obras e graça também deixaria de ser graça. Então, o que eu quero dizer, eu estou chamando a atenção para os seus feitos, para as suas ações, mas eu quero deixar isso bem claro. O Evangelho não se resume ao que nós fazemos. O que nós fazemos, as nossas obras são apenas um reflexo do que está acontecendo dentro de nós, são produtos das nossas crenças. É importante você olhar para o que você tem falado, olhar para o que você tem pensado, examinar isso, para que você cheque suas crenças, porque suas ações, suas falas são produto das suas crenças. Amém? São produto do que está acontecendo dentro de você. Você consegue perceber se está sendo guiado pelo Espírito ou se está sendo conduzido, dominado pela carne, pelas suas ações, suas palavras, os pensamentos que ocupam, que dominam sua mente. Amém? Então não é de todo ruim a gente perceber, a gente atentar para essas coisas, porque aí então nós vamos enxergar. Veja, o que Paulo disse sobre a lei, ele disse, olha, eu não saberia o que era cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele disse, olha, se além o mandamento não dissesse, não cobiçarás, eu não sabia. Veja, para que eu soubesse que a cobiça estava lá, foi necessário o mandamento. Em outro texto, abre para mim, por favor, Romanos 5, o versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, não é esse. O 20. O 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Veja, a lei é dada não para santificar o homem, não para justificar o homem, mas a lei é dada para que a ofensa abundasse, foi para que o homem pudesse enxergar o pecado que nele habitava, para que o homem enxergasse o fracasso que nele habitava, o fracasso em relação a agradar a Deus. Então, quando nós olhamos para essas coisas, quando nós checamos aquilo pelo qual a nossa mente tem se ocupado, as palavras que têm saído da nossa boca e as ações que temos feito, nós acabamos enxergando o que está passando dentro de nós. Isso é importante. Veja, às vezes quando você está sentindo alguma coisa, é importante que você procure o médico para saber o que é que está acontecendo, para aí então ser definido como vai resolver, como vai, qual medicação tomar, não é isso? É importante para você poder enxergar onde é que está o problema e assim corrigi-lo. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Então a chave está em entender que você não é a sua carne. Você e sua carne são duas coisas diferentes. Amém? Vai comigo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está nos definindo aqui como um ser de três partes. Ele está dizendo: Deus santifique você no seu espírito, alma e corpo. Veja, nós aprendemos isso, mas eu vou reafirmar isso. Nós estamos falando sobre isso, é preciso a gente reafirmar isso. Você não é a sua carne, você não é seus sentimentos, você não é suas emoções, você também não é o seu corpo. Você é um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. E o que é a carne? É o seu corpo? Não, seu corpo não é a carne. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre satisfazer as vontades da carne, as concupiscências da carne. Se a carne fosse o nosso corpo teria vontade própria. Isso é real? Isso é verdade? Não. A vontade não está no seu corpo, a vontade está na sua
alma. Amém? Eu tenho muito para falar, mas não dá, porque você entra num assunto e acaba puxando outro assunto, e aí você quer detalhar, mas não dá tempo. A sua alma é composta por mente, vontade e emoções. E o seu corpo? O seu corpo está aos sentidos. É por onde você vê, toca. Amém? Sente, olfato, paladar. É por onde o seu espírito e a sua alma têm acesso ao mundo natural. E por onde que nós temos acesso ao seu corpo, não pode ter acesso ao espiritual. Por onde você tem acesso ao espiritual, a Deus, o reino do Espírito, através do seu ser real, o seu espírito. Amém? Glória a Deus. Então, a carne não é o seu corpo. A carne é a junção da sua alma com o corpo. Amém? Porque a vontade está na alma. E o corpo não decide por si mesmo. Deu para entender? A sua carne não é o seu corpo. O seu corpo não tem vontade própria. Ele é dirigido por você. Ele é apenas o que conduz, o que leva você. Mas o seu ser real está dentro. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a definir isso, porque eu vi muita confusão acontecer, pessoas, encontrando necessidade de se colocarem em lugares que, não condiz com a sua natureza, não condiz com o seu ser real, não condiz com a sua nova vida, achando que por isso e aquilo, sendo que você nasceu de novo, a sua nova natureza se satisfaz com aquilo que é celestial, com aquilo que é espiritual, o seu espírito não se satisfaz com o que é terreno, você não se completa, não tem prazer com aquilo que é terreno, com aquilo que é natural, com aquilo que é carnal. E aí as pessoas confundiram isso, e aí agora estão procurando e se colocando em coisas, em lugares que, não faz parte da sua nova natureza, achando que é espírito, achando que e não é apenas carne. E isso quer dizer o que, Adriel? Isso quer dizer que eu perco a minha salvação? Não, glória a Deus que não, graças a Deus que não, porque senão eu e você estávamos fritos. Um deslize pela carne, pum, já era. Graças a Deus que é por Jesus. Graças a Deus que é por Jesus. Graças a Deus que é por Jesus, porque então temos esperança. Se você está aqui hoje, me ouvir pregar e Deus trazer essa revelação para você, os seus olhos se abrir para que você possa entender que carne e espírito são duas coisas diferentes. Vai comigo, por favor, em Gálatas 5, a partir do 16, Gálatas 5. Meu Deus, ainda não cheguei na metade do assunto. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Versículo 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Veja, Adriel, como é que se quer dizer que se eu for para um determinado lugar, me colocar em determinada coisa, adotar um comportamento que é comum nas redes sociais, com pessoas assim assado e tal, isso vai me definir diante de Deus? Não. Mas você e eu precisamos entender isso, que carne e espírito se opõem. Sua carne quer tudo o que for contrário ao que o Espírito Santo gosta. E não existe, olha para mim por favor, e não existe meio termo. Não existe mas não existe. A minha carne quer tudo o que o Espírito Santo que em mim habita, que vivificou meu espírito, odeia. Agora ficou claro? Odeia.
Então não tem como eu me colocar em situações e dizer e achar que o Espírito Santo está comigo e me guia, e tudo bem, Ele vai estar lá, glória a Deus por isso. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a aliança no qual nós fomos colocados, porque se não fosse ela, Ele vai estar lá, para a sua felicidade e a minha, Ele vai estar lá, mas não foi Ele que lhe levou, não confunda. Quem me guiou foi o Satanás, não, calma, você precisa entender que em todo tempo, constantemente, a sua carne tentará confundir você quanto às direções do Espírito. E eu e você nascemos de novo. Deus, Ele deu o seu Filho para que eu e você hoje tivéssemos liberdade do Espírito para governar e subjugar as vontades e as paixões da carne. Está comigo até então? Então é duro para mim ouvir as pessoas dizerem e acharem, pensarem, cogitarem esse pensamento como se Deus nos levasse para lá, quando na verdade era só desejo carnal querendo satisfazer, entendeu? E à medida que eu e você vamos compreendendo isso, vamos galgando e acessando, na verdade galgando não, acessando cada vez mais esse lugar de liberdade em Cristo Jesus, sabe? Glória a Deus. Volta o versículo 16, por favor. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porque nós precisamos ter cuidado ao falar disso, porque então, para que você não confunda a vida com Deus, a vida espiritual, a vida na nova aliança, com os rudimentos, com a filosofia da antiga aliança, que é onde o homem precisava da sua própria obediência, dos seus próprios bons comportamentos para agradar a Deus e ter acesso às suas bênçãos. Não é assim que funciona a nova aliança. A nova aliança funciona através da vida do Espírito em nós. E o tanto que o Espírito Santo consegue interagir conosco no nosso viver diário. Essa é a filosofia da nova aliança. E à medida que eu e você aprendemos isso, sabe o que acontece? De forma natural, de forma natural e às vezes até inconsciente, você vai ver você frutificar, você vai ver boas obras. Glória a Deus. Efésios diz que nós fomos criados, feituras de Deus, para que vivêssemos em boas obras. As boas obras faz parte do crente, da vida do crente. Era só, tudo bem, um delayzinho, mas eu aceito. Agora nós vamos para a mensagem. João, o capítulo 13, a partir do 8. Eu tive que correr, foi-se embora o meu tempo. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais lavará os meus pés. Segura só um minutinho, deixa eu ver se é melhor a gente ler um pouco antes. Vamos aí mesmo. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Veja,
aqui, pode segurar o 7, o 8 aí, fica aí, por favor. Veja, aqui é um momento onde Jesus, ele separa para lavar os pés dos discípulos, e ao chegar a vez de Pedro, Pedro fala: Senhor, vais lavar os meus pés? E aí Jesus fala: olha, o que eu estou fazendo agora você não vai conseguir compreender, mas vai chegar o tempo que você vai entender. Então essa é a resposta de Pedro: Senhor, jamais eu vou deixar você lavar os meus pés. Pensa com Pedro naquele momento. Pedro, você está diante do seu mestre, você está diante do seu Salvador, você está diante do Deus encarnado, e esse Deus encarnado agora quer lavar os seus pés. Veja, você olha os seus pés, você olha para si mesmo e você veja: como é que vou deixar o Deus tocar nas minhas sujeiras, tocar nas poeiras dos meus pés? Não, isso não vou deixar isso. Não, eu dei o que deveria lavar os pés dele. Veja, a atitude de Pedro seria a minha, e se você for sincero com você mesmo, seria a sua também. Pedro disse: olha, jamais eu vou deixar você lavar os meus pés. E a resposta de Jesus é que é interessante, é a chave da questão. Ele diz: olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Veja, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo da vida abundante. Você não vai ter parte comigo, sabe, na paz que ultrapassa o entendimento. Você não vai ter paz comigo, sabe, na nova aliança que se estabelecerá. Você não vai ter parte comigo, sabe, no reino de Deus que se estabelecerá. Você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. É necessário que eu lave os seus pés. Você está comigo? Versículo 9. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, então lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro disse: ficar de fora que eu não vou. Se é para lavar os pés, lava os pés só não. Lava eu todinho. Lava da cabeça, lava tudo. Eu que não vou ficar de fora, eu sou besta. Pedro, inteligente aqui, ele disse: olha, lava as mãos, os pés, a cabeça, lava tudo. Versículo 10. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Mas também vós também estáis limpos, mas nem todos. Ele se referia a Judas, com relação a nem todos. Veja, ele está dizendo: aquele que já se banhou, não é necessário se banhar novamente, mas apenas lavar os pés. O que Jesus está dizendo aqui: aquele que foi lavado com o sangue, aquele que foi purificado, lavado com o sangue de Jesus, ele não precisa tomar banho novamente, ele não precisa se banhar novamente. O que ele precisa? Apenas lavar os pés. Por quê? Porque os pés, ele exemplifica a sua caminhada no mundo. Ok? Está comigo? Enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, mesmo agora lavados com o sangue de Jesus, a Bíblia fala que Deus, ele nos lavou, e a oferta que Deus ele deu para nós, que é Cristo Jesus, é uma oferta perfeita, que nos santificou e que nos lavou dos pecados uma vez por todas. Então nós estamos limpos. A Bíblia fala que nós estamos mais alvos do que a neve. Glória a Deus. Nós estamos limpos, e as suas ações hoje não diz nada, não consegue reverter isso. Uma vez que o sangue de Jesus te cobriu, é limpo que o Senhor te vê. Perdeu a hora de dizer amém, tudo bem, eu te perdoo. Uma vez que você recebeu Jesus, o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário limpou você. E o fato de você ainda não estar no estado perfeito, o fato de você ainda estar crescendo em fé, o fato de ainda você oscilar na sua caminhada com Deus, não muda essa realidade, porque independe das suas ações. Amém? Amém?
depende do que foi feito na cruz do Calvário, depende do quanto é poderoso o sangue que te cobriu. Glória a Deus. E aqui Jesus está dizendo, é necessário apenas lavar os pés, porque os pés, eles exemplificam a nossa caminhada no mundo. E enquanto nós caminhamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a poeiras que nós caminhamos, sujeito a tropeçar com as pedras, e o quanto, o terreno não é legal, que é esse mundo, em relação a esse mundo, e nós precisamos apenas lavar os nossos pés. Mas aqui, veja, ainda está pouco tempo antes do Senhor concluir a obra na cruz do Calvário. Amém? Então aqui Jesus ele traz um exemplo físico do que viria a acontecer futuramente. Adriel, esse texto se aplica a nós hoje? O pastor deve estar lavando os pés das ovelhas? Não literalmente, de forma profética aceitável, mas não literalmente isso vai resultar em qualquer outra coisa. De forma profética ainda vai, mas esse texto se aplica conosco hoje através do... Vamos entender melhor no Efésios, o capítulo 5, por favor. Como Jesus está lavando os nossos pés hoje. É o versículo 27, ou 25. Volta 25 lá que vai dar o contexto. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, versículo 26, a fim de santificá-la, se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com a lavagem da água por meio da palavra. Adriel, Jesus ainda lava os nossos pés hoje? Sim, como? Através da lavagem com a água da palavra. Era aqui que eu queria chegar, demorei, mas cheguei. Como eu disse para você, evangelho não se resume a obras. O evangelho não é obras, o evangelho não é o que você faz certo ou o que você faz de errado, mas os seus feitos, ele exemplifica, sabe? Eu e você hoje, o evangelho não se resume a obras, ele se resume à interação do Espírito na nossa vida. Veja, quando eu e você interagimos com o Espírito Santo, damos espaço ao Espírito Santo através da comunhão com Ele, através da leitura da palavra, da comunhão com a palavra de Deus, naturalmente o que vai acontecer? Você vai frutificar, boas obras vão acontecer. Então, boas obras é resultado da interação com a comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. Quanto mais boas obras, mais interação com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Amém? Quanto menos boas obras, quanto mais obras mortas, obras da carne, menos interação com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Deu para entender? Então, à medida que você cresce na sua comunhão com Deus, dando tempo de se relacionar, de abrir o seu coração em oração com o Espírito Santo, sabe, tendo acesso à plenitude de Cristo através de tempo de qualidade com o Espírito Santo e tempo de qualidade com a palavra de Deus, automaticamente tudo isso vai gerar dentro de você fé, tudo isso vai gerar dentro de você compreensão de quem você é em Deus, da posição que você ocupa nesse reino, e mais você vai frutificar e governar sobre as concupiscências da carne. Quanto menos você tiver isso, mais as obras da carne vai florescer, mais vai ser difícil você resistir aos impulsos das suas emoções, aos impulsos da sua carne. Deu para entender? Então, o que nós precisamos entender é que
ainda hoje é necessário lavar os pés. Como? Através da palavra. O meu intuito aqui não foi trazer você e para um mundo onde você tem que sair daqui preocupado com as suas ações, com o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se eu conseguir chamar a tua atenção para esse ponto, é para que você possa checar as suas crenças. Porque se você tem tido dificuldade de vencer e governar sobre determinados sentimentos pecaminosos, determinados sentimentos enganosos, significa que você não tem dado qualidade de tempo com a palavra e com o Espírito Santo. E você precisa estar atento a isso, você precisa perceber isso. Veja, eu não estou montuando culpa sobre você, eu estou chamando a sua atenção para algo que é importante. Não tem como eu e você crescer no Espírito Santo, dando lugar, sabe, às emoções, aos pensamentos mundanos, se conformando com os padrões dessa terra. Não tem como você reinar em vida conformado e amoldado aos padrões dessa terra. Eu aceito que você não disse amém agora, mas tudo bem. Eu espero que você esteja entendendo. Porque a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 17, diz que aos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Se você, eu oro para que você não esteja conformado em abrir mão do seu legado de rei, do seu legado de reinar sobre essas situações, que você não esteja acomodado e, conformado com o momento que você vive agora, com as lutas que você tem enfrentado interiormente, achando que, esse é o problema que eu vou levar para a vida inteira, graças a Deus que não é por minhas obras, é por Cristo Jesus, e isso não tem como resolver, e você vai conformado. Não, Deus tem uma vida de plenitude para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem uma vida de plenitude para você. Então não se conforme com o fracasso, não se conforme com o pecado, não se conforme com os limites naturais, não se conforme com os padrões dessa terra, não se conforme a ponto de abrir mão do seu legado de rei. E se é acordando para essa verdade, é despertando essa verdade dentro de nós, que nós vamos poder, agarrar a palavra de Deus, pegar junto com o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu vou com você aonde você me levar, mas aqui eu não vou ficar. Glória a Deus. Aqui eu não posso ficar, sendo que um alto preço foi pago para a minha liberdade. Veja, muitos de nós acabamos aceitando as verdades do reino de Deus, as verdades da obra consumada de Cristo Jesus em algumas áreas da nossa vida, e nós ficamos tranquilos em receber essa realidade na nossa vida financeira, e nós ficamos tranquilos em receber essa realidade, em determinadas áreas da nossa vida, como alguns vícios que tínhamos, mas quando se trata da nossa família, é com eles. Você acaba acomodado e se conformando com os padrões que você vê, que você está cercado à sua volta. Foi assim desde que eu nasci, então vai continuar. Não. É importante que você receba em plenitude. É importante que a graça de Deus toque e varra todas as áreas da sua vida. Amém? Então eu não desejo que você saia daqui, preocupado com o que você vai fazer logo depois que sair daqui do culto. Eu não desejo que você saia daqui, ocupado com o que você deve ou não fazer depois dessa palavra. O meu desejo aqui é despertar você para essa necessidade de você encontra, o lugar do Espírito Santo e da palavra de Deus na sua vida.
poderia dizer para você várias outras coisas aqui, e sabe, te dar a chave do mundo espiritual, mas não, o sucesso de todo crente, a vida abundante se resume no entendimento, na revelação, quando você recebe essa revelação e leva para o seu dia, e você fecha o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e diz: Senhor, olha, eu estou aqui por você. E tem muitas coisas que eu poderia abrir para você aqui, que eu gostaria que estivessem melhores, mas eu estou aqui porque eu entendo o lugar da sua presença na minha vida, porque eu entendo o lugar que o Senhor me colocou, e o quanto eu desejo que o Senhor mova e conduza e guie, porque sem esse, veja só, por mais que o seu pastor seja legal, por mais que como apóstolo, seu apóstolo seja bonito, acho que ele está vendo na live, por mais que o seu apóstolo seja bonito, o seu tempo com a palavra e o seu tempo com o Espírito Santo não é irrevogável, é insubstituível. Ele pode passar, eu posso passar o meu tempo com Deus e ele não vai ser suficiente para você. Ele não vai representar nada para você, ele vai representar para mim. Por isso o meu papel não é aqui trazer para você, o papel do pastor é alimentar as ovelhas, é fazer com que elas entendam como viver com Deus de forma individual, pessoal, e que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Sabe, eu passei por muitas coisas na minha vida, no ministério como todo, e eu me vi diversas vezes não tem jeito mais, esse negócio de evangelho está fora, é ilusão, esse negócio de homens. Já passei muito tempo frustrado com liderança e, sabe, naquela linha de acredito novamente ou não, e vi todos aqueles que estavam comigo, sabe, vivendo diversas coisas que eram uma inspiração para mim em relação a experiências com Deus. Eu vi pessoas que cresceram comigo com a facilidade de pôr as mãos nos enfermos, eu vi eles orando por cura, e eu vi as curas acontecerem, e o quanto aquilo me inspirava. E quando nós chegamos nesse momento, todos juntos, e que se viemos chutar o pau da barraca e viver a vida com que nós sabemos hoje, ou continuar, eu vi todos eles irem embora. E desejei por muito tempo ir. Sabe o que foi que me segurou? Os meus momentos sozinhos com Deus. Sozinhos com Deus. Não foram as vezes que eu vi, sabe, o sobrenatural de Deus acontecer, as vezes que eu pus a mão sobre os enfermos e eu vi eles sendo curados, às vezes que eu orei pela irmã na rua, e às vezes que eu fui na casa do menino em Paratibe e eu orei por ele, ele foi curado. Às vezes que eu preguei na primeira vez na igreja e eu vi os jovens, aqueles jovens se convertendo. Não foi nada daquilo, nada disso que eu vi Deus fazer através de mim ficou na minha memória enquanto eu estava naquele momento. Eu não lembrava de nada disso. A única coisa que estava viva na minha mente e no meu coração eram as experiências que eu tive com Deus, sozinho, quando não tinha ninguém. E quando me perguntaram, tu tá indo para qual igreja? Eu disse, eu estou indo para nenhuma. Aí essa pessoa que me perguntou isso foi a pessoa que me ganhou para Jesus quando eu tinha 13 anos. E ele falou assim para a esposa dele, eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, olha, tá vendo aí, amor? Quantos anos atrás e tal, Tiago, Edriel aí, ó, ele falando, e os meninos todos se desviaram, Edriel aí, ó. E sem que eu pensasse numa resposta, eu falei isso de fato, com toda a sinceridade do meu coração, eu disse, Tiago, vou
ver o quê? Eu sou isso. É quem eu sou. Para onde eu vou? Agora que eu encontrei, agora que os meus olhos se abriram, para onde é que eu vou? E o que estava vivo no meu coração, às vezes que o Senhor falou comigo para largar o meu namoro assim que eu me converti. Eu estava sozinho na minha casa, no meio da cozinha, e a presença de Deus invadiu aquele lugar. Tinha saído de um momento de leitura da palavra, sozinho na cozinha, tinha ido no banheiro e aquilo veio no meu coração. Era para terminar o namoro. Era semanas novo convertido, eu não sabia o que era isso, de o Espírito Santo vir falar no seu coração: Edriel, tu viu um anjo, tu viu um vulto? Não, era uma certeza no meu coração, aquele negócio foi Deus que me disse, e eu sabia o que eu tinha que fazer, e eu chorei porque eu gostava da menina na época, mas eu fui invadido por uma paz e uma tranquilidade de que era certo a ser feito, que eu não sei te explicar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: assim como 1 mais 1 são 2, eu tenho certeza absoluta, foi Deus que me disse. Foi o Espírito Santo que me conduziu aquilo. Tão certo disso, que eu estou onde eu estou. Glória a Deus. Então, nos momentos de pressão, nos momentos difíceis, não vai ficar, sabe, a beleza do teu apóstolo, não vai ficar o quanto o pastor é eloquente, sabe, o quanto a pregação, o quanto o evento foi, não, o quanto quanta de bagagem, de experiência que você tem com Deus. Às vezes que Ele falou com você no secreto, às vezes que você viu Ele interferir no curso da sua vida, e você viu, poxa, ninguém sabia disso e aquilo, e eu estou vendo tudo convergir a meu favor, só pode ter sido Deus, e você tem aquela convicção, e você vê Deus fazer. É isso que te mantém, é isso que te sustenta, sabe? E o meu desejo não é que você saia daqui, sabe, preocupado com as suas obras. O meu desejo é que você saia daqui desejoso a render a sua vida aos pés de Jesus. Fazer como Marta e Maria, sabe? Maria também tinha a possibilidade de desejar servir o melhor para Jesus. Ele estava na sua casa, mas ela preferiu se render, sentar aos seus pés e ouvir, receber. Jesus disse, tem muitas coisas que são importantes, essa daqui é a única que não pode ser substituída. Essa é a boa parte que não pode ser substituída. Não pode ser substituída. O meu desejo é que você saia daqui desejoso e chegar depressa na sua casa, colocar o cuscuz no bucho, fechar a porta do seu quarto e dizer: Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra e obrigado porque o Senhor não vai desistir de mim nunca mais. Eu desejo que em meu coração o Senhor encontre cada vez mais espaço para semear a sua palavra. Fica de pé, por favor, louvor. Louvor pode vir. Como crentes, eu e você não poderemos seguir a nossa vida sem o lavar da palavra, sem sermos lavados com a água da palavra. No seu espírito está pronto, mas a obra espiritual, aquilo que era impossível para mim e você fazer, sabe, é satisfazer a justiça de Deus, receber toda a punição, condenação e toda a morte que os nossos pecados mereciam. Isso não era para nós, não dava para que, não, era impossível para nós. Cristo fez. Cristo restaurou a nossa posição como filhos. Cristo restaurou a nossa posição à destra do Pai. Cristo restaurou o nosso acesso ao Pai. Cristo restaurou tudo isso de forma completa, de forma perfeita. Ele gritou: está consumado.
está terminado, está completo, a obra está feita. O acesso ao trono da graça agora é livre. O acesso ao trono da graça agora é possível. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acesso ao Espírito Santo de Deus, o acesso ao amor, o amor ágape de Deus, o amor abundante de Deus, agora é possível, agora está disponível. Tudo isso era impossível para nós conquistar, alcançar. Cristo fez por nós. Cristo assumiu o nosso lugar e trouxe essa realidade para mim e para você de forma palpável para nós. Mas eu e você temos uma alma que precisa de renovo todos os dias. Romanos 12:2 diz: não se amoldem, não se conformem, não se adequem, não se adaptem aos padrões desse mundo. Vocês não são daqui, vocês pertencem ao reino celestial, a sua cidadania é celeste. Sejam renovados, sejam transformados. Sejam transformados com a revelação, com o alimentar, com o comer, com o beber, com o lavar da palavra de Deus. Não faça como Marta, não substitua o lugar da palavra de Deus na sua vida, trocando por serviços, trocando por qualquer outras coisas. Não confunda carne com o Espírito. Por favor, deixe que o Espírito Santo interfira na sua vida como ninguém mais consegue, como seu marido não consegue, como a sua esposa não consegue, como seus filhos não conseguem. Dê esse lugar de soberania, dê esse lugar de reinado ao Senhor na sua vida e a sua palavra. Coloque a palavra de Deus acima de todas as coisas na sua vida. Coloque Jesus acima de todas as coisas na sua vida, e você verá os feitos, você verá o cumprimento da palavra de Deus em cada área da sua vida, sem que você tenha completamente, a noção de como tudo isso está acontecendo. Deus é capaz de fazer com que coisas que levariam anos, décadas, acontecerem em frações de segundos. Por favor, ouça, o desejo do coração de Deus é ocupar e encher o teu coração com as suas verdades. É encher o teu coração, é limpar o teu coração de todo medo e preocupação, de ansiedade e angústia que traz, essas poeiras que você carrega nos seus pés, enquanto você caminha nesse mundo, enquanto você trabalha com os seus filhos, com o seu marido, enquanto você trabalha e vai à escola, e pega o ônibus, e pega trânsito, enquanto você carrega essas poeiras nos seus pés. Deus, Ele só quer um momento em que você se sente e permita que Ele lave os seus pés, como Adriel, abrindo para você a sua palavra, abrindo o coração dele para você, enquanto ele revela para você a sua vontade. Aonde? Nas Escrituras. Um dia esse relógio vai se converter, a gente vai poder ficar aqui até 10 horas. Eu gostaria de dar tempo para você, nesse momento, enquanto o louvor toca uma canção, que você possa fechar os seus olhos e deixar essa semente no seu coração, instalar raízes. Se enraizar dentro de você, remover medos, dúvidas, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que vai de contra as promessas que Deus te fez, as sementes que Deus colocou no teu coração. Deixa o Espírito Santo vivificar essa palavra no teu coração. Enquanto o louvor toca, se você quiser adorar, se você quiser ficar em silêncio e apenas ouvir, fica. Mas deixa o Senhor germinar, deixa o Senhor frutificar, fazer florescer aquilo que você ouviu aqui, para que isso não fique apenas na sua mente. Por favor, não pode ficar apenas na sua mente.
não pode ficar apenas nos seus ouvidos, precisa descer ao seu coração, precisa fazer efeito na sua vida, precisa mudar a sua mentalidade, precisa mudar a sua forma de enxergar a vida, precisa mudar a forma como você se vê dentro da igreja, dentro do reino de Deus, para que Deus abra o seu coração e veja que você é alguém importante dentro dessa casa, dentro do seu reino, e que a sua vida não vai ser, você não é mais um nessa terra, você não é mais um dentro da sua casa. Deus te escolheu, você chegou aqui e você tem um propósito poderoso nas mãos do Senhor, sabe, você tem promessas para viver. Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, como eu estou impactado com o que o Senhor falou aqui, e eu oro no nome de Jesus para que agora cada um de forma individual e pessoal possa sentir e perceber o seu toque, como aqueles discípulos que caminhavam com Jesus para Emaús, que o seu coração possa arder com a revelação dessa verdade agora, no nome de Jesus. O diabo não vai roubar a semente que o Senhor semeou nesse lugar, no nosso coração. Eu verei os frutos de tudo que você comunicou e compartilhou conosco aqui, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Espírito Santo, sopra sobre eles agora. Sopra sobre eles agora, em nome de Jesus. E libera o teu poder sobre cada um deles, para que eles possam, ó Deus, não se verem mais como vítimas e se enxergarem nesse lugar que você colocou e se verem como o Senhor os vê. E que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ter de volta, ó Deus, sabe, aquela força, aquele desejo desenfreado, aquela vontade desenfreada de segurar a tua palavra, de agarrar as tuas promessas e não soltar mais. Eu estou diante de pessoas que não vão abrir mão do seu legado de reinar, não vão abrir mão, ó Deus, das suas famílias, não vão abrir mão dos seus maridos, não vão abrir mão, ó Deus, das suas esposas, dos seus filhos, não vão abrir mão das suas promessas. Eu estou diante de pessoas que vai segurar a tua palavra, que vai se posicionar em fé. No nome de Jesus, flua agora, por favor. Perceba o Espírito Santo falando com você. Já estamos encerrando. Põe a mão no teu peito, no teu coração, feche teus olhos, para você não se distrair com nada. Nós vamos orar aqui, e você vai concordar, você vai receber, no nome de Jesus. Pai, somente a tua palavra é capaz de separar espírito e alma. Somente a tua palavra pode fazer separação e discernir os pensamentos e as razões do nosso coração. Queremos declarar no nome de Jesus: não permitiremos mais sermos roubados, não permitiremos mais nos deixar confundir e se amoldar com os padrões dessa terra. Eu oro para que o Senhor possa nos compelir, encher o nosso coração com o mesmo sentimento, paixão e convicção que fez Maria se ajoelhar diante de Ti e receber sua palavra. Em nome de Jesus. Queremos declarar que o Teu Espírito será aquele que terá maior influência em nossas vidas. Será a pessoa de maior influência em nossas vidas, aquele que vai interferir, aquele que vai influenciar, aquele que vai, ó Deus, impactar diretamente o nosso pensar,
o nosso falar, e não tomaremos nenhuma decisão ou escolha sem antes ouvir a direção do Senhor, sem antes consultar o Senhor. Será assim, ó Deus, no nosso trabalho, será assim, ó Deus, com a nossa família, será assim, ó Deus, com os nossos filhos, será assim, ó Deus, com o nosso viver diário. No nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada um que está aqui, Senhor, que eles possam voltar para os seus lares em segurança, cobertos, ó Deus, com o sangue do Senhor Jesus, seguros no nome de Jesus, protegidos, e que o Senhor os faça prosperar em tudo o que fizerem, que o Senhor ponha as suas palavras na boca deles e que eles sejam instrumento de justiça onde pisarem, instrumentos em tuas mãos onde chegarem, que o Senhor os revistas com um espírito de coragem, intrepidez e ousadia, e que eles se coloquem à disposição do Senhor para levar a tua palavra àqueles que necessitam, para manifestar Cristo onde chegarem, para pregar a nova aliança da graça onde chegarem, no nome de Jesus, com coragem, com ousadia, para que eles sejam, ó Deus, cartas vivas onde estiverem, para que eles sejam um farol, e que brilhe, ó Deus, sobre eles a tua luz, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, te dou graças, Senhor, por essa noite maravilhosa. E você que recebeu de Deus, dá paz ao teu irmão. Em nome de Jesus, estão liberados.